Saudações, pessoal, todos na escuta? Meu nome é Fábio e hoje teremos mais um episódio Mad Action Ensina. Fala, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre o ambiente do avião e o que isso interfere no corpo humano. O avião é um meio de transporte aéreo. Ele viaja a quilômetros de distância do solo. Vamos pegar como exemplo um Boeing 737. Ele viaja a 38 mil pés de altitude. Isso dá 11,5 quilômetros de altura. É como se a gente traçasse uma linha reta entre Santos e Guarujá. Outro avião, por exemplo, um Gulfstream G600. Ele viaja a cerca de 51 mil pés de altitude, ou seja, 15,5 quilômetros de altura. Nessa altura, é impossível o corpo humano sobreviver. Por isso, a cabine dos aviões são pressurizadas. Mesmo assim, a pressurização não iguala a pressão que temos em solo. Por exemplo, de novo, um Boeing 737. Ele é pressurizado a uma pressão equivalente a 8 mil pés, ou seja, 2.500 metros. Pessoal, o corpo humano não foi feito para sobreviver em altitudes. Então, apesar da pressurização dos aviões, o ambiente em voo é um local hostil. E isso traz algumas repercussões, principalmente quem está doente. Vocês já viram quem está doente e vai viajar? Às vezes fica com dor de cabeça, dor de ouvido, dor de dente e outras repercussões. Tudo isso a gente vai explicar nesse vídeo e nos outros, que a gente vai explicar o que acontece no corpo humano em cada sistema do organismo. Pessoal, nesse vídeo de introdução, vamos dar alguns exemplos da repercussão do ambiente hipobárico, ou seja, de baixa pressão, no corpo humano. É o que ocorre na cabine do avião, quando está viajando nas altitudes. Agora, se você quiser saber mais, tem os nossos outros vídeos no Mad Action Ensina, que dividimos a repercussão do ambiente hipobárico nos diversos sistemas do organismo. Então temos sistema músculo-esquelético, gastrointestinal, cardiovascular, entre outros. Não perca! Se você está gostando, deixe o like aqui embaixo. Então o primeiro exemplo é o oxigênio. No ar temos 21% de oxigênio, e isso em qualquer lugar que estivermos. Então, se estivermos em Santos, vai ter 21% de oxigênio. Se estivermos no topo do Everest, vai ter 21% de oxigênio. Então, pergunto, por que respiramos pior quando estamos em altitude? O que acontece, pessoal, na altitude é que a pressão atmosférica é menor na altitude do que em nível do mar. Então, quando estamos no avião pressurizado, a pressão atmosférica está menor. Apesar de ter a mesma porcentagem de oxigênio, ou seja, 21%, a pressão de oxigênio cai, porque acompanha a pressão atmosférica. Ou seja, a pressão com que o oxigênio entra no organismo é menor. Então, imaginem só, uma bexiga. Você está soprando uma bexiga com força, ela enche. Agora, imagine um pulmão. O pulmão é uma bexiga. Então, quanto maior a pressão com que esse oxigênio entra, mais fácil ele vai entrar no sangue e mais rápido ele vai oxigenar as células. Agora, imaginem se você assoprar uma bexiga com pouca força, com pouca pressão. O que vai acontecer? A bexiga não vai encher. Então é a mesma coisa que acontece com o pulmão. Quando estamos na altitude, o ar entra com menos pressão e, portanto, passa menos para o sangue e oxigena menos as células. Outra coisa é a trombose. Quem nunca ouviu falar que viajar de avião pode causar trombose nas pernas? Então, nas viagens longas, o fato da pessoa ficar parada na mesma posição por longos períodos, isso associado à baixa pressão da pressurização do avião, mais o ambiente que é seco
Isso aumenta as chances de trombose nas veias das pernas. E isso também aumenta em quem fuma e quem tem problemas de circulação. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque quando a pessoa fica parada na mesma posição por longos períodos, o sangue nas veias diminui de velocidade e isso favorece a formação de coágulo. Tem algumas situações em que esse coágulo pode se soltar e formar um tromboembolismo pulmonar. Nesse caso, é um caso grave e precisa de atendimento médico. Então, como é que eu faço para evitar formar trombo nas minhas pernas? Primeiro, vai fazer viagem longa? Use meias de compressão, aquelas meias de varizes. Isso ajuda bastante a circular o sangue nas pernas e evitar o trombo. Outra coisa, mantenha-se hidratado, beba bastante água. E terceiro, movimente-se. Por fim, e não menos importante, vamos falar sobre o jet lag. O jet lag é quando ultrapassamos 3 ou mais fusos numa mesma viagem. O corpo humano ele é programado para dormir e acordar de acordo com um padrão pré-definido, que seria o ciclo sono-vigília. Ao viajar de avião e cruzarmos 3 ou mais fusos, o nosso ciclo sono e vigília fica confuso, gerando um cansaço, irritabilidade, mal-estar, problemas gastrointestinais e, em mulheres, pode causar uma irregularidade do ciclo menstrual. Pensando nisso, a MedAction criou um programa de mentoria que ajuda vocês a controlar melhor o jet lag e ter um trabalho mais produtivo durante as viagens longas. O hormônio melatonina, que é um hormônio produzido no cérebro, ele está muito relacionado ao nosso ciclo sono e vigília. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Até mais!